Olá pessoal, um bom dia a todos. Em vários vídeos que postei, que fiz, eu mostro como se calcula o preço de venda dos produtos de loja de ferragens. Muitos estudiosos, contadores, professores, até donos mesmo de lojas, recomendam fazer o método do lucro sobre venda. Então é uma série de cálculos, uma série de contas, que chegamos num preço viável que cubra as despesas e os gastos. Eu, particularmente, sempre adotei e prefiro o método de lucro sobre a compra. É mais fácil e eu acho mais prático, porque atinge mais diretamente ao consumidor final, sabe? Você atinge o mercado melhor, você tem uma base mais sólida, penso eu. Ou seja, a gente está mais dentro da realidade do preço de mercado, sabe? Então, baseado nisso, vamos lá. Gastos fixos. Primeira coisa que a gente tem que fazer é levantar os nossos gastos fixos, para saber se o nosso lucro, a margem de lucro que a gente vai botar e o que a gente vai vender, vai cobrir esses gastos. Então, vamos aqui, aluguel da loja, 1.500. Poderia ser 2.000, poderia ser 3, poderia ser 4, mas vamos 1.500. IPTU, R$100. Consumo de água, R$200. Consumo de energia elétrica, R$200. Telefone fixo e imóveis, R$200. Internet, R$100. Contador, honorário de contador, aproximadamente meio salário mínimo, se não tiver empregado, a lojinha pequena, mas a gente bota aqui R$600. Folha de pagamentos, empregados, 1.200. Prolabore, que é o salário do dono, né, o nosso salário, R$2.000, que a loja é pequena. Encargos, INSS, férias, 13º, fundo de garantia, etc. R$1.500, cai em cima da folha de pagamento dos empregados e do nosso também. Vale transporte dos funcionários, né? R$200. Lanches e outros, R$200. Total do nosso custo fixo, R$8.000. Esse é o nosso custo fixo. Vamos esquecer isso por enquanto, gravar isso, R$8.000, nosso custo fixo. E vamos para os custos variáveis. Aqui nós temos os nossos custos variáveis, ou seja, aquele que varia de acordo com a nossa movimentação. Então, faturamento mensal, previsões nossas. Nós fizemos uma previsão aqui de vender 30 mil por mês, ou de repente 45 mil, ou 60 mil, tá? Eu fiz assim, para ficar mais fácil a conta e para vocês entenderem melhor. Imposto sobre vendas, vamos imaginar que seja 8%. Eu estou fora do mercado há bastante tempo, mas eu creio que atualmente é 8% do Simples Nacional. Então, se nós vendermos 30 mil, nós vamos pagar 2.400 de imposto, né? 3 vezes 8, 24. Se nós vendermos 45, vamos pagar 3.600. Se nós vendermos 60, vamos pagar 4.800. Então, vocês vejam que são gastos variáveis. Aqui, a despesa de cartão de crédito e bancos. Porque cartão de crédito, a gente vende a crédito e tem que pagar aquele juro para ter o dinheiro de volta, né? Para receber o dinheiro antes ou não, ou com 30 dias, ou 40, ou com 10 dias, não sei. Mas vamos botar aqui R$400, vendendo 30 mil. R$600 vendendo 45 e 800 vendendo 60. Roubos e perdas, sempre tem, né? E mercadoria também que perde a validade, não tem mais uso, né? Mercadoria que cai em desuso. Então, vamos botar essa roubos e perdas, R$200 para 30 mil reais de venda. R$300 para 45 mil e 400 para 60 mil. Inadimplência, sempre tem uma inadimplência. Há um fiado que a gente faz, alguma coisa, alguém que saiu sem faltando alguma coisa, então R$100 aqui nesse primeiro faturamento, 150 no segundo e 200 no terceiro. Embalagem, né? A gente vai ter que comprar sacola, saquinho, fitilho, né? Barbantes e uma série de coisas de embalagem. Então esse custo dá R$150, aqui 200, aqui 250. Variações na água, na luz e no telefone. Ele é um custo fixo, mas é uma variação, porque nós, de acordo com nossa movimentação, nós vamos gastar mais luz, mais água, mais telefone. Então aqui eu botei 0,0, porque já estava estipulado já o preço. E aqui R$20 e aqui R$30. Materiais de expediente, caneta, papel, caderno, né? Alguns formulários, alguns mostruários e tal. Então R$50, R$80 e R$120. Manutenções, né? Uma lâmpada que queima, uma tomada que tem que consertar, uma torneira que tem que mexer,
Em suma, dá mais R$100. 150 aqui, esqueci de materiais de limpeza também. Pode botar aqui nas manutenções, né? Materiais de limpeza, sabonete, pasta de dente, vassouras, sabões, desinfetantes para limpar pia e tal. E também para mosquito, né? Alguns inseticidas. Então, R$100, 150 e 200. Nesse primeiro faturamento nosso, nós tivemos de gastos variáveis R$3.400. Aqui, com 45 mil, nós tivemos 5.100 de custos variáveis. E com 60 mil de faturamento, nós tivemos 6.800. Está vendo? O custo fixo continuou. É aquele mesmo, não variou. Agora aqui, nossas movimentações. As nossas metas projetadas, qual foram? Nós projetamos de vender 30 mil. Provavelmente, se melhorar o negócio, nós poderemos vender 45 mil. E também, ideal, 60 mil, né? Então, as despesas totais. Se nós vendermos 30 mil, a nossa despesa fixa, que era 8 mil, com mais a despesa variável, ia dar 11.400. Com 45 mil, a nossa despesa fixa, com mais a variável, ia dar 13.100. Vendendo 60 mil, a nossa despesa ia dar 14.800. O percentual de lucro sobre custos, que nós vamos botar em cima da mercadoria vendida, 50%. Ou seja, comprou por 100 e vai vender por 150. Esse é um método que eu utilizo, certo ou não, lucro sobre a compra. Então, sobre o preço de compra. Então, 50%. Tá. Então, o lucro bruto sobre o custo 50%, se nós vendermos 30 mil, vai dar 10 mil, né? É só dividir por 3, né? 66,6% é o custo do produto e 33,3% é o percentual de lucro em cima desse faturamento aqui. Isso se nós fôssemos utilizar o método de custo sobre venda, mas nós estamos utilizando o método de custo sobre compra, então vai dar 50%. É muito mais prático, eu acho. Então, vamos vender 30 mil, vamos ter 10 mil de lucro bruto. Mas as nossas despesas totais foram 11.400, pessoal. Então nós vamos ter um déficit, vamos ter um prejuízo nesse mês, se nós só faturar 30 mil, de R$ 1.400. Se nós calcularmos nossos preços, 50% em cima das mercadorias. Aí você vai me perguntar, mas tudo 50%? Não. É 50% sobre o faturamento total, ou seja, há mercadorias que dá 100%, dobra o preço, triplica o preço. Outras dá 20%, dá 30%, dá 10%. Fio, por exemplo, a margem é muito pequena. Porque senão, você sai do mercado, você tem que fazer uma pesquisa de mercado e ver como é que está o preço do mercado. E também a sua compra. De repente, o seu concorrente, ele faz uma compra muito bem, ele tem fornecedores que têm preço espetacular, que você não consegue pegar o preço dele, entendeu? Então, você tem que fazer uma compra muito enxuta, muito bem feita, muito bem comprada para ter preço. Preço bom, para poder botar uma margem boa, não é estipular 50%, 60% em cima da mercadoria que vai vender. Não adianta. A mercadoria vai ficar na prateleira e não vai vender. Então, o que a gente faz? A gente vai botar 50% no geral. Algumas mercadorias dá 100%, outra dá 80%, outra dá 60%, outra dá 20%, outra dá 10%. Algumas não tem giro, então a gente vai ter que até se desfazer do lucro dela, botar, mas já compensa em outro produto. Então, no geral, no faturamento de 30 mil, tem que dar uma média de 50%, uma mercadoria pela outra. Mesmo assim, nós vamos ter um déficit de R$ 1.400, menos R$ 1.400, que eu vou mostrar a vocês depois, ponto de equilíbrio. Já se nós vendermos 45 mil, a nossa despesa total vai ser 13.100. Com o lucro sobre compra de 50%, nós vamos ter um lucro de 15 mil. Porque o custo da mercadoria foi 30, com 15 de lucro dá 45 mil total. Nós vamos ter um saldo aqui, positivo, mas aqui é menos, tá? De R$ 1.900. Isso aí é o lucro, porque nós estamos ganhando, estamos ganhando 2 mil de prolabore, que é o nosso salário. Mas aqui nós não ganhamos, aqui ó, nós vamos tirar do nosso prolabore e nós vamos ganhar só R$ 600, perdemos R$ 1.400. Como tinha 2 mil de prolabore, não levamos prejuízo ainda, mas não ganhamos nada, trabalhamos de graça. Aqui nós cumprimos o nosso salário, prolabore ainda deu 1.900, que pode ser reinvestido.
Se nós vendermos 60 mil de faturamento, nós vamos ter despesas totais 14.800, a fixa com a variável. 50% de lucro numa mercadoria pela outra vai dar o lucro bruto de 20 mil reais. O custo da mercadoria vai ser 40, com o de lucro 60. Aí nós vamos ter um lucro bruto, menos despesas totais, de 5.200. Pagou todas as despesas e ainda deu 5 mil positivo. Ideal, né? Mas não é fácil, é 2 mil por dia ali, né? Bom, os estoques iniciais previstos. Aqui, olha, para nós vendermos 30 mil, nós vamos ter que ter um estoque inicial aproximado de 75%, de 75 mil, porque vai ter um giro de 40%. Ou seja, 40% desse estoque vai girar, não é isso? Aqui, nós vamos ter, o ideal seria 60%, tá? Aqui, nós vamos ter 50% de giro. E aqui, 60% de giro. Esse é o ideal. Eu estou me baseando aqui a preço de venda, mas na verdade, o giro aqui é menor. Porque o custo do preço da mercadoria vendida é 20 mil, tá? Então, o giro aqui é menor. Vai dar um giro bem pequeno mesmo, vai dar menos de 30% de giro. Bom, aqui a mesma coisa também, o giro vai ser menor ainda. Mas não importa, a mercadoria está no estoque, isso é importante. Agora, tem que ter, não pode ter só esse estoque, tem que ter um percentual maior, porque vai ficar mercadoria no... A gente não vai adivinhar o que o cliente vai comprar. Ele às vezes vem comprar 10 rolos de fio, às vezes vem comprar um só, no mês a gente não vende nem 5 rolos, né? E meses que vai vender num cliente só já vende 5 rolos. Vai depender muito da nossa administração, do nosso preço e do nosso marketing, né? Nosso ponto, né? Nosso cliente potencial, em suma. Uma série de fatores que vai melhorar o nosso faturamento. Bom, então o estoque inicial ideal. Aqui eu não posso dar essa ideia, só mesmo com a loja, que você vai ter, que nós vamos ter o estoque ideal. Bom, então eu mostrei aqui a movimentação. Houve uma falha aqui nessa rotatividade do estoque, porque eu considerei em cima das metas projetadas, e não é. Aqui essa rotatividade do estoque é em cima do preço de custo, tá? Mas dá para vocês entenderem. Então nós temos que ter muita técnica em selecionar fornecedores, produtos, qualidade, atendimento, ponto, cliente potencial, uma série de fatores que vai, e o preço da concorrência, ver se nós vamos ter campo para competir nesse mercado onde a gente quer botar nossa loja de ferragem, tá certo? Então, essa questão de precificar, de botar preço em mercadoria, não é essas matemáticas de botar percentual, não. Quem manda no preço é o mercado, quem manda é o consumidor. E não há essa questão de fazer cartel, né? É a questão de ter preço, ser competitivo no mercado e ter lucro para cobrir e reduzir as despesas ao máximo, reduzir custos, né? Dentro do possível. Bom, vamos agora para o ponto de equilíbrio. Aqui nós temos os pontos de equilíbrio. O que é ponto de equilíbrio? Ponto de equilíbrio, vou fazer aqui uma balança aqui. É despesa e lucro. O lucro tem que cobrir as despesas. Se nós tivermos com o lucro cobrindo a despesa, nós estamos no ponto de equilíbrio. Nós não perdemos nem ganhamos. A empresa, a firma está se mantendo. Ideal. Mas nós estamos ganhando também porque nós temos o nosso prolabore, nós temos um emprego. E não temos patrão, não é isso? Mas a tendência é que o lucro seja maior do que a despesa. Naquele primeiro caso aqui, nós tivemos a despesa maior do que o lucro, não foi? O lucro deu 10 mil e a despesa deu 10.400. Aqui, nós já tivemos 13.100 de despesa e o lucro foi 15 mil, né? Então, vamos aqui para o ponto de equilíbrio. Faturamento mensal, metas. Nós temos a meta de 30 mil, a meta de 45 mil e a meta de 60 mil. O lucro bruto sobre custo, 50% em média, né? Então, 50%, 50%, 50%. As despesas totais, fixas e variáveis. Vendendo 30 mil daria 11.400, vendendo 45 mil daria 13.100, vendendo 60 mil daria 14.800. Faturamento para ponto de equilíbrio. Aqui, olha, nessa situação aqui, nós com as despesas totais, preste atenção nisso, pessoal.
se nós tivéssemos 11.400 de despesa totais, o nosso faturamento mínimo, para a gente atingir o ponto de equilíbrio, não ter prejuízo, nós teríamos que vender 34.200, com a média de 50%, um produto pelo outro. É claro que mês vai dar 52%, outro mês vai dar 48%, 45%, 60%, vai variar da linha de produto que nós vamos vender, que vai ser pedida pelo cliente. Então, o ponto de equilíbrio em 30 mil reais, nós teremos, não dá certo, nós teríamos que vender, aqui nós estamos no prejuízo, não foi? Nós teríamos que vender 34.200. Aqui, nessa situação aqui, com a despesa já em 13.200, nós teríamos que vender 39.300. Aqui, faturamento de 60 mil, com a despesa de 14.800, nós teríamos que vender 44.200. É claro que uma variação aqui, porque aqui eu estou botando o imposto em cima de 60 mil, 8%. E, na verdade, nós vamos vender 44 mil. Então, uma variaçãozinha pequena. Mas isso não é o importante para nós fazermos nossos cálculos. E um programa de estoque nos mostra isso. Todo dia, quanto vendeu, quanto foi o preço da mercadoria vendida e quanto deu de lucro. Então, nós temos como administrar isso. Então, aqui, com 44.200, nós estamos no ponto de equilíbrio. 0 a 0. O lucro cobriu a despesa. E aqui, lucro líquido, resultado positivo, né? Aqui no caso. Então, aqui o lucro líquido, nós atingindo esses valores aqui, nós não vamos ter lucro aqui, não vamos ter lucro aqui, não vamos ter lucro aqui. Mas também não vamos ter prejuízo. Agora, se a gente ultrapassar essa venda aqui, com essa despesa total fixa e variáveis aqui, a gente vai ser lucro já. A empresa já, essa balança daqui, já vai pender mais para o lado do lucro, né? Ela vai dar mais lucro do que despesa, certo? Então, lucro bruto sobre custos. No caso aqui, deu 11.400, tá? É só dividir, porque eu botei 50%, então é fácil. A maioria dos comerciantes fazem isso. Divide por 3. Multiplica por 3 isso aqui, né? Vai dar 11.400, vai dar 14.200. Multiplica por 3. Multiplica por 3, ou seja, duas partes. É o custo da mercadoria vendida e uma parte é despesas, tá certo? Então, vê como é que é. É fácil. Agora, isso eu estou considerando 50%. Agora, nem sempre. De repente, o faturamento é tão bom e a despesa fixa é menor, a despesa variáveis também, então a gente pode ter uma margem de 30% em cima, 40% em cima, um produto pelo outro, a margem média. Já alguma coisa a gente vai ter que botar 60%, quer dizer, isso tudo tem que ser pesquisado antes de abrir o negócio e ver o mercado, ver o preço das lojas, ver a despesa que vai ter e ver o mercado em torno, na área, se os preços têm chance de você entrar no mercado com aquela margem de lucro que você quer colocar no produto. Estão me entendendo? Porque esse negócio de muitas contas e tal, isso não vai resolver. Cada caso é um caso, cada local é um local, né? Não é estipular certo. Aqui os custos da mercadoria vendida, estou botando, tá vendo? Ó, 66,6%, aqui 33,3%, ó. São 3 vezes isso aqui, ó. Uma vez mais 2 vezes, uma vez, 2 vezes, uma vez, 2 vezes. É facílimo fazer esse cálculo.